Olá! O problema do caixeiro viajante é o tema desse vídeo. E se você nunca ouviu esse nome, tá na hora de ler Kafka. Sem mais delongas, vamos começar. O problema do caixeiro viajante, do inglês Traveling Salesman Person, é um clássico problema de otimização combinatória. Pode ser descrito como um percurso a ser seguido por um vendedor em seu trajeto de vendas. O vendedor precisa visitar cada cidade uma única vez, retornando sempre à cidade de origem, de modo que o custo total do trajeto seja mínimo. É o que chamamos de ciclo hamiltoniano em um grafo completo. Hamiltoniano porque um determinado grafo G contém todos os vértices, sendo que cada vértice só aparece uma vez no ciclo. O importante é não confundi-lo com o ciclo euleriano. A diferença é que no primeiro, todo vértice deve ser percorrido uma única vez, enquanto que no segundo, toda aresta deve ser percorrida uma única vez. Um clássico exemplo com o grafo euleriano é o problema do carteiro chinês, mas ele não nos interessa nesse vídeo. E como todo bom problema, o PCV demanda um complexo pensamento matemático para ser solucionado. São problemas de engenharia, logística, computação, genética e foi até um problema dos Estados Unidos. O Car 54 Poster foi noticiado em 1962 como desafio. Ele consistia em encontrar um caminho de menor distância entre 33 cidades norte-americanas. O cartaz mencionava que 2 policiais deveriam iniciar e finalizar o trajeto em Chicago. Com base neste problema, foi proposto um concurso. Quem encontrasse o percurso de menor comprimento receberia uma recompensa de $10.000. A solução apareceu com os pesquisadores Robert Karg e Gerald Thompson, gênios matemáticos que entraram para a história depois que desenvolveram uma estratégia heurística denominada Hit or Miss. Calma, estratégia heurística? Também conhecido como método heurístico, recebe como significado a simplificação de um problema de busca, o que serve para otimizar um algoritmo. Estes métodos costumam encontrar as melhores soluções possíveis para problemas, e não soluções exatas, perfeitas ou definitivas. Entenda por quê. Muitas vezes no cotidiano resolvemos diversos problemas sem conhecê-los com precisão. Ao estacionarmos um veículo, não nos preocupamos com seu tamanho e com as vagas disponíveis. Ao adoçarmos uma bebida, pouco conhecemos as propriedades do soluto e do solvente. Ao tentarmos mover ou levantar um objeto, pouco nos preocupamos com leis da física que possam auxiliar ou comprometer a ação. Ao invés de adotarmos soluções ótimas e precisas, adotamos uma solução imediata. E esta subjetividade ou falta de precisão dos métodos heurísticos não se trata de uma deficiência, mas de uma particularidade análoga à inteligência humana. Então, é melhor a gente aceitar que um algoritmo de busca por força bruta pode ser muito lento. Assim como Alexander Adel e Bertrand Lupov exigiram do supercomputador espacial Multivac, no conto do escritor Isaac Asimov, intitulado A Última Pergunta. Apesar da sua capacidade de ajustar-se e corrigir-se sozinho, em até milhares de anos o computador não foi capaz de responder a pergunta. Sendo assim, um dos métodos heurísticos que foram aplicados com sucesso em vários problemas são os algoritmos genéticos, os quais podem diminuir drasticamente o custo computacional. Os algoritmos genéticos geram soluções aproximadas em tempo viável. Vale salientar que o problema do caixeiro viajante pertence à classe de problemas NP completo. Este fato torna árdua a tarefa de desenvolver bons algoritmos capazes de prover soluções de qualidade para o problema. Vamos dar início à explicação de algumas definições sobre algoritmos genéticos. Para facilitar o nosso entendimento, vamos observar estes exemplos. Em primeiro lugar, temos de escolher um personagem que será o nosso viajante no seguinte grafo. Eu pensei no Harry Potter, mas depois me lembrei que ele consegue usar magia para se teletransportar. Como um pozinho de flu faz falta nessas horas? Bom, a solução é a gente escolher um trouxa. Aí essa tarefa é sua. Pode ser você, seu amigo, todo mundo conhece um trouxa. Então é só imaginar o rosto dele aqui. Certo. Definido isto, agora eu vou figurar os vértices, só para ficar divertido. Imagine que cada um deles vai ser a casa de algum dos professores de Hogwarts. O
O Harry saiu para treinar quadribol em um lugar muito distante, e os treinos andam gastando toda a sua energia. Ele contou que precisa visitar os professores para saber as suas notas, já que nenhum deles lançou no sistema. Você pensou que no mundo da magia seria diferente, né? Harry pediu ajuda e, em compensação, está oferecendo alguns livros sobre magia, os quais terão a chance de serem autografados pelos próprios autores. Sybil Trelawney é vizinha de Filho Flitwick e Dolores Umbridge. Dolores e Flitwick são também vizinhos de Horácio e Minerva McGonagall, e vice-versa. O curso dos caminhos estão descritos aqui. Agora chegou a hora de iniciar os operadores e as formas de codificação do algoritmo genético, que foi proposto por John Holland na década de 1970. Como o próprio nome sugere, ele é baseado na união das teorias do naturalista Charles Darwin e na teoria genética do monge e biólogo Gregor Mendel. Para o PCV, foram propostas várias formas de codificação do espaço de busca. Quando falamos codificação do espaço de busca, estamos nos referindo à forma de representação que os vértices irão assumir. Se você quisesse mostrar este caminho, como faria para expressá-lo no algoritmo? As codificações são a resposta para essa pergunta. Entre as principais representações estão a ordinal, por caminho e por adjacência. Se você tentar imaginar, parece ser um pouco difícil, mas com essa explicação vai ficar fácil. Vou explicar somente duas das codificações. Eu achei a representação ordinal mais legal, mas a representação por caminho é a mais fácil. Então ficaremos com essas duas. Nesta representação, existe uma lista ordenada L, que varia de 1 a n vértices. O cromossomo é um vetor de posicionamento do vértice na lista. A cada definição do vértice, a lista vai sendo atualizada. Acompanhe. Esta representação é talvez a mais natural de uma solução para o PCV. O cromossomo é formado pela sequência dos nós na solução. Por exemplo, o cromossomo P, 1, 4, 2, 3 e 5, representa diretamente a solução. 1 que se liga a 4, 4 que se liga a 2, 2 que se liga a 3, 3 que se liga a 5. Existem diversos operadores de cruzamento desenvolvidos para manipular cada uma das representações descritas anteriormente. O CX, Cycle Crossover, utiliza 2 cromossomos e gera um único filho. Os vértices de um dos pais, por exemplo, P1, são copiados para as mesmas posições no cromossomo filho, F1. As posições remanescentes são completadas com as cidades do outro pai, P2. Assim, cada vértice e sua posição são herdadas de um dos pais de forma alternada. Espero que tenham compreendido a base do problema do caixeiro viajante e de alguns conceitos dos algoritmos genéticos. Isso é tudo, pessoal. Tchau!